Já falou com Deus hoje? Eu tenho postado diariamente essa pergunta nas minhas redes sociais para te incentivar no seu relacionamento com Deus. Bom, a palavra de Deus fala no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, que Jesus respondeu para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De acordo com as Escrituras, depois de ter sido batizado, o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto, onde ele foi tentado por Satanás. De acordo com a Bíblia, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum e depois teve fome. Aproveitando-se dessa circunstância, Satanás apareceu para tentar o homem Jesus. Então ele lançou o seguinte desafio: se és mesmo o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães para saciar a sua fome. E foi aí que Jesus respondeu o versículo que nós iniciamos esse vídeo: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se por um lado o nosso corpo precisa ser alimentado para suprir as nossas necessidades físicas, para nos dar energia para nós sobrevivermos e mantermos as nossas atividades vitais em funcionamento e para nós nos exercitarmos e fazer as coisas que nós precisamos fazer, o nosso espírito também precisa ser alimentado. O livro de Gálatas fala que existe dentro de nós uma batalha entre a nossa carne e o nosso espírito. O nosso espírito que está submetido ao Espírito de Deus, que anseia pelas coisas do Senhor, e a nossa carne que é totalmente pecaminosa e inclinada para as coisas desse mundo. Vai vencer aquela que for mais bem alimentada, aquela que tiver mais força. Então, se nós alimentamos apenas a nossa carne nessa batalha, quem vai vencer será ela, o mundo e o pecado. Por outro lado, se nós nos alimentamos da palavra de Deus, se nós investimos nesse relacionamento com o nosso Senhor, Ele que sairá vitorioso e nós viveremos uma vida vitoriosa em Jesus. Amém? Bom, o nosso relacionamento com Deus envolve várias questões que são chamadas de disciplinas espirituais. A primeira coisa envolve a nossa oração. É por meio da nossa oração que nós falamos com Deus. É por meio da nossa oração que nós apresentamos a Ele as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos temores, os nossos pecados. Então, orar nada mais é do que falar com Deus. A Bíblia fala que Deus não é apenas o nosso Criador. Ele não criou o mundo, todas as coisas que nele existem e nos abandonou. Não, pelo contrário, a palavra fala que Deus ele é um Deus de perto, um Deus de relacionamento, um Deus que está presente dentro de nós, que habita dentro de nós por meio do seu Espírito Santo. E é um Deus que quer se relacionar conosco. Tanto é que entregou a vida do seu único filho para restabelecer esse relacionamento que havia sido rompido por causa do nosso pecado. Então nós devemos nos relacionar com esse Deus que quer se relacionar conosco. E nós fazemos isso por meio das nossas orações. Ele é não só o nosso Senhor, mas Ele é também o nosso Pai e o nosso amigo. E nós devemos falar com Ele como tais. Como nós falamos a um amigo, abrindo o nosso coração, nos derramando diante de Deus, porque nós não precisamos esconder nada dele. Ele está conosco, ele é onipresente, ele está com a gente todo momento, então ele sabe de todas as coisas. Nós não precisamos mentir, nós não precisamos omitir as coisas, porque todas as coisas ele viu. Nós só precisamos ser honestos nesse relacionamento e abrir os nossos corações para Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, orar não é apenas apresentar uma lista de pedido para Deus. Pelo contrário, orar é também nós apresentarmos a Ele os nossos pecados, é nós nos arrependermos. Orar é nós glorificarmos, exaltarmos e louvarmos o nome de Deus por causa de tudo que Ele fez por nós. Orar é também interceder pelas pessoas, interceder pelas nossas famílias, interceder pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, interceder pela nossa cidade, pela nossa nação.
Orar também é nós pedirmos para Deus que Ele nos auxilie a vivermos em santidade para Ele. A Bíblia fala que o próprio Jesus, que era Deus, que era o Filho de Deus, gastava tempo em oração. Em vários momentos nós vemos Jesus orando, saindo do meio da multidão para ir ficar a sós com Deus. E muito mais nós devemos nos dedicarmos a essa prática. O próprio Jesus, além dele fazer isso diariamente, ele nos incentiva a fazer isso. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, fala assim: e vós, quando forem orar, entre no seu quarto, feche a sua porta, para orar em secreto para o seu Pai que está no céu. Então, manter uma rotina de oração é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Assim como nós só temos intimidade com as pessoas a partir do convívio com ela, nós também só temos intimidade com Deus quando nós convivemos, quando nós nos relacionamos diariamente com Ele. Então é necessário que nós mantenhamos a nossa oração como uma disciplina. Não é à toa que ela faz parte de algo que nós chamamos de disciplinas espirituais, que é a oração, a prática da leitura da palavra de Deus e do jejum. São disciplinas porque são coisas que precisam ser feitas diariamente, são coisas que precisam fazer parte da nossa rotina. Então é por isso que o primeiro passo para a gente conseguir se manter disciplinado nessa prática da oração é necessário que nós façamos uma lista de prioridades. O que é prioridade para você? Nós não gastamos tempo com coisas que nós não achamos importantes. Nós só investimos o nosso tempo naquilo que importa para nós, naquilo que a gente sente falta. Então eu quero te dizer que se você está negligenciando o seu tempo de oração, é porque Deus não é tão importante para você. Se você tem mantido as suas séries do Netflix, as suas novelas, as suas leituras, enfim, qualquer outra coisa na sua rotina, mas tem negligenciado a prática da oração, é porque essas coisas são mais importantes do que o Senhor para você. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir as nossas prioridades e inserir o nosso relacionamento com Deus, a nossa oração nessas prioridades. E então, definirmos um horário. Esse horário ele tem que ser fixo, ele tem que ser inegociável. Faça chuva, faça sol, nós estaremos ali no nosso lugar secreto para falar com o nosso Pai. Amém? Só assim que nós vamos conseguir nos manter constante no nosso relacionamento com Deus, porque todos nós somos cheios de tarefas, de trabalhos, de compromissos, cheios de coisas para fazer. Se nós não tivermos esse horário inegociável com Deus, certamente nós colocaremos várias outras coisas e a hora que nós formos dormir, nós não teremos ido falar com o nosso Pai. Bom, além disso, nós precisamos definir um lugar. Jesus diz que é para nós entrarmos no nosso quarto e fecharmos a nossa porta. Ou seja, é necessário um lugar de privacidade, um lugar de silêncio, onde nós possamos estar a sós com Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele fala conosco. Quando nós oramos, depois que nós falamos tudo, Deus também ministra aos nossos corações. Deus também ministra no nosso espírito. Então nós precisamos desse silêncio para estarmos a sós, para nós podermos ouvir a voz do Espírito Santo. Bom, além disso, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus não envolve apenas as nossas orações. Ele envolve também a leitura e o exame das Escrituras. Se, por um lado, nós falamos com Deus através das nossas orações, Deus também fala conosco quando nós lemos a sua palavra. Quando a gente lê a Bíblia, nós conhecemos a Deus. Nós podemos conhecer as qualidades, os atributos do nosso Senhor. Lá também nós conhecemos
a vontade de Deus para as nossas vidas, aquilo que Ele espera que nós façamos para Ele, como Ele espera que nós o servamos. Nós não podemos servir a Deus de qualquer forma. Deus estabeleceu mandamentos, princípios e valores para as nossas vidas e nós só vamos aprender e conhecer esses princípios e valores quando nós estudamos as Escrituras diariamente. Vemos hoje pessoas que creem em um Deus que não é o Deus apresentado nas Escrituras. Tudo isso porque não creem, porque não leem a palavra de Deus. Na palavra de Deus, na Bíblia, Deus se revela para nós. Tudo quanto Ele quis que nós soubéssemos dele, Ele deixou escrito para nós nas Escrituras. Nós vemos pessoas brincando com o pecado por crerem que, como Deus é amor, no juízo final Ele salvará a todos, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Pessoas que creem que porque Deus é amor, podem fazer todas as coisas porque Ele vai nos perdoar. De fato, Deus nos perdoa dos nossos pecados quando nós nos arrependemos, confessamos e deixamos de praticá-los. Deus, Ele não quer que nós brinquemos com o pecado. Pelo contrário, Ele quer que nós vivamos em santidade, assim como Jesus viveu em santidade, afastados do pecado, afastados do mundo. Essa é a vontade dele para as nossas vidas. Nós vemos que Deus, Ele é amor, como essas pessoas creem, só que Ele não deixa de ser justo. Deus é amor e justiça simultaneamente. E a maior prova disso se deu na cruz do Calvário. Deus não poupou a vida do seu único filho por amá-lo. Deus, Ele deixou que seu filho se entregasse para morrer, porque Ele também é justo. Aquele que não pecou se fez pecado por mim e por você e por toda a humanidade. Jesus na cruz tinha sobre ele o pecado de toda a humanidade. Então a ira de Deus recaiu sobre ele para que a justiça fosse feita. Então a cruz de Cristo revela o caráter de justiça e do amor de Deus. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas nos repreende, porque está muito mais interessado na salvação eterna das nossas almas do que da nossa felicidade instantânea e momentânea. Então Ele não vai poupar o seu castigo, a sua repreensão, por nos alegrar momentaneamente, se Ele está mais interessado na nossa salvação eterna, na nossa eternidade ao lado de Deus. Amém? Mas nós só conseguimos compreender essas coisas quando nós examinamos a Escritura, porque é lá que Deus se revela para nós. Muitas pessoas afirmam que não leem a Bíblia porque não compreendem, porque a Bíblia é um livro muito difícil de ser entendido. De fato, existem passagens que são mais complicadas, porque se referem a um contexto daquela época, um contexto de um povo, ao contexto de Israel, a cultura de Israel e do povo hebreu. Só que na Bíblia também existe a revelação de um Deus de poder, de graça, de misericórdia, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que quer nos salvar, um Deus que quer nos levar para morar com Ele nos céus eternamente. E essas coisas deveriam fazer que nós quiséssemos compreendê-la cada vez mais e não nos fazer desistir de ler. Hoje em dia existem inúmeras ferramentas que podem nos auxiliar a compreender as Escrituras. Existem versões de Bíblias mais fáceis, como a nova versão da linguagem de hoje, a nova versão transformadora, a nova versão internacional. Existem livros e inúmeros vídeos que podem nos auxiliar a compreender mais as Escrituras. Além disso, eu tenho diariamente postado no blog, eu vou deixar o link aqui na descrição, estudos, reflexões da Palavra de Deus, devocionais, tudo isso que você pode acessar gratuitamente para aprender mais do Senhor. Nós fizemos esse mês passado, nós terminamos o estudo do Evangelho de João, então você tem o estudo profundo de um livro completo para entender mais a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Agora nós estamos estudando o livro de Atos, já tem 9 materiais disponíveis para que você possa entender mais do ministério da igreja sobre a terra. Enfim, nós não temos mais desculpa para não estudarmos a palavra de Deus.
Outra coisa que nós precisamos fazer antes de lermos as Escrituras é orar. Pedir para que o Espírito de Deus nos dê sabedoria e entendimento, para que Ele revele aquilo que está nas Escrituras para nós. O livro de Tiago fala assim que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Se tem algo que Deus quer nos dar, é sabedoria, entendimento e compreensão da sua palavra, para que nós podemos entendê-la, não apenas na nossa mente, mas no nosso coração, compreendê-la e praticá-la nas nossas vidas. Nós não podemos, diferente do que muitas pessoas creem, acreditar que a nossa fé é uma fé irracional, uma fé movida por sentimentos e desvinculada do nosso intelecto. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos ensina que quando nós formos oferecer o nosso culto a Deus, nós precisamos oferecer um culto racional, ou seja, nós precisamos entender aquilo que a nossa fé, nós precisamos entender por que cremos em Deus, porque recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, e isso só é possível por meio da leitura da palavra de Deus, da compreensão. Nós servimos a um Deus que é o Criador de todas as coisas, que fez os céus, a terra, o firmamento, que nos criou perfeitos, que nos dá todos os dias o fôlego de vida, e nós temos um Cristo que veio nessa terra e morreu no nosso lugar. Sabe, o pecado não é mais capaz de nos separar do nosso Deus, porque Cristo morreu para restabelecer esse relacionamento que havia sido rompido. Nós precisamos crer e entender essas verdades, porque quando nós compreendemos essas verdades, nós não desistimos da nossa fé. Nós conseguimos prevalecer apesar das circunstâncias. Nós conseguimos responder aos questionamentos de pessoas que vêm nos questionar e colocar em dúvida as nossas fé. Mas quando nós estamos alicerçados, fundamentados na palavra de Deus, nós temos todas as respostas que nós precisamos. Amém? Mas isso só é possível quando nós nos dedicamos a esse relacionamento com Deus. Por isso eu quero te incentivar hoje a não desistir, a ler as Escrituras, a orar, a entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar com Deus. Eu tenho certeza que isso vai alimentar o seu espírito. Eu tenho certeza que isso te fará vencedor nessa batalha que existe dentro de você e dentro de mim, entre carne e espírito. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu li as Escrituras e eu não entendia quase nada do que estava escrito ali. E eu pedia para Deus insistentemente para que Deus me desse sabedoria. E aí eu continuava lendo e eu não entendia muitas coisas ainda. E eu via testemunho de pessoas falarem que lia as Escrituras e que as palavras saltavam dos olhos aos olhos. Eu via pessoas pregando grandes coisas sobre a palavra de Deus e tendo revelações incríveis, e eu pensava, eu também quero ter isso. E eu pedia para Deus insistentemente, como fez aquela viúva que todo dia ia lá bater na porta do juiz, julga minha causa. E glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, hoje eu consigo ler as Escrituras e compreender aquilo que Deus está me revelando. Hoje eu consigo, com base em um versículo, escrever um texto que abençoa a minha e a sua vida. Mas isso só é possível porque o Senhor se revela para nós nas Escrituras, porque é o Senhor que tira o véu dos nossos olhos e dá essa compreensão da sua palavra para nós. Então eu quero te encorajar a não desistir. Vá para as Escrituras, porque eu creio que assim como Deus fez na minha vida e na vida de tantas pessoas, Ele pode e fará muito mais na sua vida também. Amém? Que Deus te abençoe. Não desista. Vá para o seu quarto agora, feche sua porta e invista o seu tempo nesse relacionamento com o Senhor, que é o que nós temos de mais importante. Que Deus te abençoe.